leva ao crime já está descartada há pelo menos 50 anos, né? Mas ainda você tem algumas dúvidas em relação a psicopatologias inatas. Mas de qualquer forma, nós estamos falando porque alguém decide ser criminoso em algum momento na vida. É absolutamente incerto. O que sabemos com muita convicção é que ele só age, o comportamento criminal só eclode quando a percepção de custo é baixa. Seja ele o batedor de carteira ou o batedor de celular, ele vai agir no momento que ele percebe que a vítima está vulnerável e que é baixa a chance dele ser capturado. Seja esse batedor de carteira, seja o criminoso organizado, o corrupto ou o pedófilo. Todos eles só vão agir no momento que perceber que o custo é baixo. Isso é racionalidade. Então, como é que a gente modula isso? Aumenta o custo, aumenta a percepção de risco para o criminoso, que ele recua com o comportamento criminal. A gente tem vários exemplos para descrever isso e demonstrar. Eu vou falar aqui alguns exemplos aqui na nossa fala. Perfeito. E nessa fórmula do crime, Derrite, o custo e o benefício a gente não consegue controlar, né? Mas a probabilidade de ser punido é algo que está sob o controle do Estado, acredito eu. Estou errado ou não? Tá certo, e o Estado brasileiro peca muito nisso. Que ao longo dos anos, fazendo um paralelo com o que o João falou, países desenvolvidos que optaram por punir o menor dos crimes, tolerância zero com um crime de menor potencial para evitar que gere um estímulo naqueles crimes mais violentos e mais graves, os países que fizeram isso, hoje colhem um resultado positivo em termos de segurança pública. E o Brasil fez justamente o contrário. Ele criou lei de menor potencial ofensivo, foi descriminalizando alguns crimes que eram tipificados como crime, hoje são contravenções penais. Na verdade, o que ele fez, falando em teoria econômica do crime, acabou gerando estímulos para que aquele criminoso que está na dúvida se ele entra para a vida do crime ou não, acaba gerando estímulo para que ele entre. E aquele que já está na vida criminosa, o Estado brasileiro forneceu inúmeros benefícios, estímulos para que ele permaneça. Eu posso elencar alguns aqui. No Brasil nós temos saída temporária. Aliás, antes da saída temporária, nós temos audiência de custódia. Um dado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do ano de 2020, 78% das prisões realizadas pela polícia, em 78% o criminoso foi posto em liberdade. Sem contar aqueles casos em que o policial se torna o criminoso. Pela fala de um marginal, alguém que vive à margem da lei. Tem audiência de custódia, saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, entre outros inúmeros benefícios. Então o Estado brasileiro peca e peca muito, pecou muito ao longo dos anos, favorecendo e fornecendo estímulos para aqueles que querem entrar na vida criminosa ou permanecer nela. Perfeito. Pimentel, é comum vermos em filmes, sejam nacionais ou internacionais, a figura do criminoso, do bandido como herói, né? Neste mesmo cenário, a sua história de vida ela foi responsável por inspirar a criação do famoso personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, que acabou trazendo um contrapeso, digamos assim, para a indústria do cinema, né? Você acredita que iniciativas culturais como filmes, séries, documentários, até o próprio Entre Lobos, consiga ajudar a população a ter uma visão diferente sobre o papel da polícia na sociedade? Eu tenho absoluta certeza que essa é uma das saídas. Eu vou lembrar de Os Miseráveis, Victor Hugo, um clássico da literatura. O crime cometido era roubar um pão. Era um furto famélico. Eu preciso separar o que é famélico do que é vocacional. Eu preciso que a sociedade brasileira entenda que eu não posso ter pena do malfeitor. O novo cangaço, uma atividade hoje criminosa que está espalhada pelo Brasil. 50 bandidos invadindo uma cidade, matando pessoas, usando os seres humanos como escudos. O novo cangaço hoje é realizado por bandidos com mais de 30 anos de idade, brancos em sua maioria, alguns são fazendeiros, outro é dentista, outro é advogado. Isso não é famélico, isso é vocação. Isso tem que ser combatido, enfrentado. E eu preciso dizer para todo mundo, eu não posso ter pena de um malfeitor que invade uma cidade, mata um policial e coloca um cidadão amarrado no capô de um carro. Então eu tenho que separar isso, usando o cinema, a literatura, o jornalismo, o documentário. Derrite, hoje vemos políticas públicas que prezam, às vezes, mais pelo amparo do criminoso do que da própria vítima. Uma legislação que se preocupa cada vez mais em acolher
bandidos do que aqueles que sofrem com a criminalidade. Hoje você está em Brasília, né? Nós temos projetos de lei ou discussões em andamento que buscam retomar essa percepção de prisão para criminosos, né, e amparo às verdadeiras vítimas da sociedade? Sim, temos inúmeras propostas legislativas. O que o pessoal não entende é que, primeiro, esse era um ambiente que não era dominado por nenhum especialista em segurança pública, alguém que vivenciou a guerra real que existe no Brasil. Às vezes, para falar sobre segurança pública, procurava-se um parlamentar que tem um conhecimento vago sobre o assunto. A partir do momento que policiais militares passaram a ocupar esse campo de batalha, que são, na verdade, os poderes legislativo, executivo, e se candidataram especificamente no Congresso Nacional, nós começamos a ocupar um local do debate e dar um testemunho de alguém que vivenciou. Só que, infelizmente, somos minoria ainda dentro do Congresso Nacional. Pautas como a segurança pública sempre são tratadas com uma certa preocupação, mas nunca com prioridade. As minhas falas lá, segurança pública tem que deixar de ser preocupação, passar a ser prioridade. E aí nós tivemos, para exemplificar, uma ação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui presidente de uma subcomissão dentro da CCJ para a reforma dos assuntos penais, ou seja, reforma do Código Penal, Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e Adolescente, e dentro dessa subcomissão, alguns anteprojetos saíram e estão prontos para serem pautados em plenário. Então tem propostas em andamento, temos uma previsão até positiva. Futuramente, em breve, nós devemos ter uma semana exclusiva sobre segurança pública. Eu tenho um projeto de lei que eu tenho um apreço muito grande, eu devo ser o relator, inclusive, no plenário, que é para acabar com as saídas temporárias, que fala-se no Brasil em ressocialização. Olha, vamos liberar 7 vezes por ano. Só no estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 35 mil criminosos são postos em liberdade durante alguns dias. E aí nós temos aqueles casos absurdos de uma criminosa que é posta em liberdade no Dia das Mães, mas que matou a própria mãe. Ou um criminoso estuprador, pedófilo, que é posto em liberdade na saída temporária, mas ele é no Dia das Crianças. Então, temos pautas lá em andamento, temos uma visão positiva, mas temos o pé no chão ainda, sabendo que nós somos minoria. Então, essa ação aí da Brasil Paralelo do Entre Lobos, ela ajuda muito, porque conscientiza a população sobre esse tema relevante, para que cobrem os seus parlamentares para votar essas pautas que são prioridade. Uma colocação